Hoje nós iremos falar sobre os benefícios que temos em Deus por meio de Cristo Jesus. Amém? Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora já somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. Amém? Pode ficar à vontade, irmãos. Essa epístola universal aí do apóstolo São João, do apóstolo João, esse João é o mesmo João do Apocalipse, é o mesmo João do Evangelho e é o mesmo João das 3 cartas. Nós vemos aqui uma carta que ela não está endereçada, assim como Paulo faz quando ele emite alguma carta, né, alguma igreja. O apóstolo João aqui ele não endereçou, né, essa carta. Essa carta se dirige a um contexto no qual algumas pessoas na igreja local haviam se afastado da comunhão. Nós percebemos isso lá em João, no capítulo 2, né, nessa mesma carta aqui, no capítulo 2, verso 19. Né? Nós percebemos que o autor, ele exalta o amor, ele enfatiza a necessidade de associar a fé. Então, não há um endereçamento aqui específico a uma carta, de uma forma que essa é uma epístola universal para todas as igrejas, em todos os tempos. E nós vemos aqui uma série de exortação. Tem alguns comentaristas que dizem que, na verdade, o apóstolo estava fazendo também aí uma defesa da fé e um ataque ao gnosticismo tão forte na época do apóstolo. E nós sabemos que ele fala de forma muito contundente. O que nós podemos perceber, o propósito dessa carta, quando nós olhamos aqui no capítulo 5, verso 13, ele fala aqui o propósito para o qual ele escreveu essa carta. Diz assim, no capítulo 5, verso 13, diz assim: essas coisas vos escrevi, essas coisas escrevi a vós, que credes em o nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tende a vida eterna, e para que creiais em o nome do Filho de Deus. Né? Então aqui ele queria que os seus ouvintes tivessem a certeza, né, que estivesse fundamentado com a sua certeza de que eles eram filhos de Deus, que eles tinham sido alcançados pelo amor de Deus, que eles tivessem certeza da vida eterna. E isso é muito importante, até pelo que nós vamos analisar aqui, esses 2 versos que o Senhor me tocou no meu coração para que eu estivesse levando para os irmãos. Nós percebemos aqui na primeira parte do verso 1, nós vemos o apóstolo falando algo muito importante para nós. Ele fala sobre o amor de Deus a nós. Olha só, olha o que ele fala aqui. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Né? Esse amor, quando nós vamos ao dicionário grego, nós percebemos que esse amor aqui é o amor ágape. E a forma, de acordo com o MacArthur, a forma que esse amor ele é falado aqui nessa epístola, ele dá uma visão assim de um espanto, né? Olha só como que diz o texto. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, né? Então assim, ele fala de forma espantosa, de forma empolgada, de como pode Deus Pai nos amar dessa forma. Então ele fala de uma forma maravilhosa. E esse amor, que é o amor ágape, eu trouxe até algumas informações aqui sobre esse amor ágape, em comparação com esse amor meloso que nós temos hoje em dia, né, que é propagado, né, pelo cinema,
por Hollywood, por meio das canções, por meio das novelas e até alguns livros, alguns best-sellers, né? Nós vemos um tipo de amor completamente diferente desse amor o qual a Bíblia retrata, que é o amor ágape, né? Esse amor, nós percebemos algumas características, se o meu celular me ajudar aqui a abrir, né? Embora a nossa noção trivial de amor seja a de que é uma emoção a ser vivenciada, a ágape é um ato de vontade, uma atitude inteligente, proposital, de estima e devoção, uma atitude altruísta, proposital, que deseja fazer bem à pessoa amada. Em outras palavras, ágape não apenas sente, ele age. E a Bíblia descreve isso 259 vezes, o amor ágape. Ágape é uma palavra que o apóstolo Paulo usa para descrever porque Deus enviou o seu Filho. Mas Deus prova o seu próprio amor ágape para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ágape é a palavra que Jesus usa para instruir os seus discípulos sobre aqueles que os odeiam. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. Enfim, nós vemos aqui algumas descrições aqui do que é o amor ágape. E o que nós vemos, o que nós ouvimos por aí acerca de amor é algo completamente diferente, né? Algo completamente diferente. Nós vemos um amor muito voltado à emoção. Nós vemos a propaganda, o discurso, a narrativa que se fala de amor hoje eu faço isso se fulano fizer isso em troca de mim. Né? Se fizer algo em troca, se eu receber algo em troca, daí eu vou fazer alguma coisa. Então ele está sempre impulsionado por uma relação de troca, por uma relação de vantajosidade, né? Mas nós vemos aqui o que a Bíblia fala acerca do amor ágape, é que é algo completamente fora desse emocionalismo, é algo intencional, é algo que é feito com um propósito, é algo que é feito de forma inteligente, é uma decisão amorosa de Deus. E aqui nós vemos, na primeira parte A desse versículo, que ele fala que, veja, né, de forma espantosa como esse amor do Pai, que ele nos entrega. Né? E nós vemos, principalmente ali na carta aos Romanos, ali no capítulo 8, versos 29 a 30, o apóstolo ele vai fazer um tratado ali a respeito da doutrina da salvação, e nós vamos ver ali os chamados elos inquebráveis, né, da salvação. E nós vemos que tudo começa com o amor eterno. Tudo começa com o amor eterno. É pelo fato de Deus ter nos amado, e é o que nós vamos ver aqui nesses dois versos, que todas as outras coisas vão acontecer. O amor de Deus, o amor eterno de Deus foi que nos gerou. É o amor eterno de Deus. E isso, o vocabulário humano, ele não consegue descrever esse amor. As canções de Tom Jobim não conseguia. Tom Jobim, o maior poeta brasileiro da música popular brasileira, não conseguia descrever nos seus versos a profundidade desse amor. Nem tampouco Renato Russo, na sua música falando sobre o amor, ele também não conseguia descrever com profundidade esse amor, que é o amor ágape de Deus. E todos os outros poetas de todos os tempos não conseguem descrever, porque esse amor, ele é profundamente misterioso. Nós sabemos desse amor, nós podemos experimentar desse amor, esse amor encarnado, a própria decisão do nosso Cristo sofredor, que veio em nosso favor. De forma vicária, de forma amorosa, ele se coloca em nosso lugar. Um amor sacrificial. É uma pequena amostra que nós temos. E nós vemos que o apóstolo ele vai falar diversas vezes sobre essa questão do amor aqui, nesta carta. Ele vai falar que se nós falarmos que amamos
os nossos irmãos, na verdade, se nós não amamos a Deus, né, com profundidade, se nós não nos relacionamos com Deus, como é que nós vamos falar que amamos os nossos irmãos? Então, essa carta é um apelo ao amor, né? E aqui nós estamos falando especificamente desse amor de Deus. Então, o amor de Deus é o primeiro benefício que nós temos. A segunda parte desse verso nós vamos ver a adoção. Olha só como que ele continua aqui. Que fôssemos chamados filhos de Deus, que fôssemos chamados filhos de Deus. O amor de Deus gera para nós a inclusão na família de Deus, nossa filiação. Temos uma família inquebrável e indestrutível a partir dessa nossa filiação. A adoção nos faz agora herdeiros das coisas mais excelentes que alguém pode ter, herdeiros em Cristo das coisas celestiais. Então, nós sabemos que nós temos essa doutrina muito importante, que é a doutrina da adoção. Os romanos, eles quando adotavam, eles adotavam sempre pessoas com capacidades, jovens com capacidades, meninas jovens, principalmente na cultura da época, se adotava mais homens, varões. Então sempre alguém com muita capacidade, de uma forma que essa adoção ia trazer um benefício para o adotante. Então, essa forma de adotar do mundo antigo, principalmente aqui dos romanos, era uma forma até interesseira. Porque esse adotante, esse menino, esse pupilo que foi adotado, ele com suas capacidades, com seus talentos, ele podia continuar o nome da família ali, ele podia trazer benefícios até para a família. Imagina, uma pessoa talentosa, uma pessoa com muita capacidade, ela ia fazer o nome da família, o nome daquele pai que adotou, de forma muito proeminente naquela sociedade. Mas o que nós vemos aqui na palavra de Deus, quando nós vemos de Gênesis e Apocalipse, nós vemos que essa adoção da parte de Deus, ela não foi uma adoção interesseira. Na verdade, essa foi uma adoção que foi gerada também no coração de Deus. Ela está ligada com o amor eterno de Deus. Nós somos chamados para essa família. E agora nós somos participantes dessa família. E assim, algumas coisas... Nós temos casos e casos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de muitas pessoas que têm muitos problemas nas suas famílias humanas, nas suas famílias de sangue. Principalmente, há uma grande decepção da nossa geração em relação principalmente aos pais. Né? Há uma decepção. Nós já ouvi algumas entrevistas, lendo alguns artigos, que é como se fosse uma geração que tem um aborto da parte dos pais. Que tem uma pouca participação do pai em relação à vida natural, à vida cotidiana, e faz com que a maioria dos filhos, eles tenham esse conceito errado em relação aos pais. Ou até conceito certo, porque é exatamente o que está sendo explícito para eles, para o filho. A forma que nós nos relacionamos com os nossos filhos vai ser aquilo que eles vão entender, que talvez aquilo é a forma correta de ser pai, ou a forma correta de ser mãe. E às vezes essas pessoas frustradas com seus pais, frustradas com as suas famílias, estendendo aqui também para a questão familiar de uma forma abrangente, elas podem olhar para a família de Deus e podem olhar para o Pai, o nosso Pai, Deus o nosso Pai, e olhar de forma errada. Mas aqui a Bíblia nos traz a forma correta para olhar para aquele que é o nosso progenitor físico. Quando nós olhamos para Deus e vemos essas características, não é o pai que nós temos, o pai, às vezes, muitas das vezes rude, o pai ruim, o pai que não se comunica, o pai que não se relaciona. Não é esse pai que nós devemos levar para a nossa cosmovisão cristã. E sim, nós devemos olhar para as Escrituras e ver o exemplo de pai, o exemplo de amor com o qual ele nos amou, com o qual ele nos adotou. E aí sim, nós fazemos a figura correta de pai. Na verdade, nós pais, nós pegamos emprestado essa característica do verdadeiro pai. Pai só existe um, o Pai eterno que está no céu. Nós somos pais, nós pegamos emprestado esse nome. Então nós devemos
honrar esse nome. Nós devemos fazer jus a esse nome, porque nós, utilizando de forma errada esse ministério que o Senhor nos deu, como pais, né, ou como família, nós estamos, de uma forma ou de outra, atrapalhando a visão dos nossos filhos ou daqueles que estão próximo de nós, que ainda não têm um conhecimento profundo, teológico, acerca do Pai Eterno, ou até da doutrina da adoção e todas as outras doutrinas bíblicas, porque há um entrelaçamento de todas as coisas. Infelizmente, é difícil a gente, às vezes, já ouvi isso de alguns irmãos: olha, não olha para mim, né? Olha para Jesus. Tá, mas você está mais perto de mim aqui. Né? Embora Deus está perto de mim, o Espírito Santo está em mim e faz de mim agora uma pessoa com íntimo relacionamento com Deus. Deus está perto de mim. Mas eu devo olhar para o meu irmão também como um padrão de fé a ser seguido. E a partir do momento onde eu não encontro isso, se a pessoa ela não está fundamentada na palavra do Senhor, se ela não está com os olhos fixos em Cristo, e saber que o ser humano ele é passível de erro, e ele vai errar, e nós iremos errar, e nós erramos, e eu erro. E se nós tentarmos também passar uma imagem de indestrutíveis, estamos falando aqui da adoção, estamos falando aqui como o Pai Eterno, né? Nós como pais temos essa característica de ser mais fechado, mais na nossa. A necessidade de nós passarmos essa imagem também para os nossos filhos, que nós somos falíveis, que nós não somos o herói perfeito delas também. À medida, aliás, eu penso que, e era assim comigo, à medida que eu fui crescendo, eu fui vendo que o meu pai ele não era aquele super-herói perfeito, o Superman e todos aqueles outros heróis da Marvel. Eu descobri que ele não era. E meu pai, dentro da sua limitação, né, teológica e de vida também, ele nunca teve uma conversa dessa forma. Então nós temos, às vezes, que demonstrar isso para os nossos filhos. Olha, o papai erra, o papai às vezes ele se equivoca, e às vezes aquela imagem que você tem perfeita do papai, que bom que você ainda tem, mas o dia você não se decepcione com o seu pai, porque o seu pai também peca. Um dia eu estava lendo a Bíblia com meu filho, e aí eu falei com ele sobre que nós éramos pecadores. Daí ele falou para mim assim: mas pai, nós vamos na igreja, nós não somos pecadores, né? Aí eu tive que explicar para ele o fato, né, que nós somos pecadores arrependidos, né? Então a importância de nós termos demonstrarmos, né, essa característica para os nossos filhos. Essa filiação, ela nos dá uma série de direitos. Um dos direitos que agora nós temos, uma vez que somos filhos de Deus, é de chamar o nosso Deus de Pai. E Jesus, ele ali no Pai Nosso, quando ele vai ensinar os seus discípulos a orar, ele fala para os discípulos a forma que eles deveriam olhar: Pai Nosso que estás no céu. Então, esse Pai maravilhoso, esse Pai bondoso, esse Pai com amor imenso, com um amor estranho, com um amor volumoso, esse é o Pai que nós dirigimos a nossa oração. E esse Pai, ele é tão maravilhoso que ele nos conhece de dentro para fora e de fora para dentro. E ele está pronto para nos ouvir. Ele está pronto para nos ouvir. Outra coisa que nós percebemos falar sobre essa doutrina da adoção daria aqui uma série de sermões, de momentos com os irmãos, porque é uma doutrina muito rica, muito maravilhosa, né? Ela está ali na ordem Salutis, né? Que é chamada a ordem da salvação, e é uma doutrina muito importante para todos nós que cremos em Cristo Jesus. Então, um maior benefício dessa doutrina, dessa nossa filiação, é nós termos a Deus como Pai. E agora nós temos outros irmãos, vários irmãos. Então, aquelas famílias, aquela pessoa que tem dificuldade com a sua família de sangue, ela agora, quando ela olha para a Bíblia de forma correta, ela vai entender a forma também dela se relacionar com a sua família de sangue.
Embora Jesus, foi até uma vez que eu preguei aqui também no Embratel, que Jesus ele fala que a família verdadeira, a família dele é aqueles que obedecem a palavra dele. É aqueles que reconhecem a ele como Salvador. Essa é a verdadeira família dele. Não são aqueles de sangue, não era Maria e nem os seus outros irmãos, mas todos aqueles que faziam a vontade do Pai que estava no céu, todos aqueles que reconheciam ele como Salvador, e esses eram a família dele. Então, quando nós olhamos também para essa família de Deus, quando nós olhamos para o Pai perfeito, nós também, além de termos uma relação perfeita, uma relação um pouco mais assertiva diante de Deus, nós vamos ter uma relação um pouco mais assertiva também com a nossa família que está aqui na terra, que são os nossos irmãos, a família espiritual e com a nossa família de sangue. Outro benefício que não é tão bom para nós seria a indiferença do mundo, né? E podemos até pensar, mas como assim a indiferença do mundo é um benefício? Olha, o apóstolo ele vai falar aqui, olha aqui, no verso, ainda continuamos aqui no verso de número 1. O mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu. Então, assim, da mesma forma que esse mundo não conhece, esse conhecer aqui não é o conhecer, oi, prazer, tudo bem, mas é o relacionamento. Aqui, lá no grego, quando você vai estudar essa palavra conhecer, ela está entrelaçada, ela está associada à palavra relacionamento íntimo. Então, esse conhecer aqui, como nós temos um relacionamento íntimo com Deus, Deus ele nos amou na eternidade, Ele nos colocou na família dEle, e agora nós temos uma relação familiar, espiritual para com o nosso Deus. O mundo também não vai nos conhecer. Assim como o mundo não conhece a Deus, assim como o mundo não se relaciona com Deus, eles também não vão se relacionar conosco. Mas eu falo isso numa profundidade, numa questão espiritual. Porque você fala, poxa, mas eu tenho um amigo lá no meu serviço que conversa comigo, sabe que eu torço para o Flamengo e tudo mais, mas ele me conhece, a gente conversa sobre várias coisas. Tá, ele sabe onde eu moro, mas esse não é o relacionamento, não é o conhecimento que a Bíblia está se referindo. É de entender essas dores. E quando nós vamos aqui para as Escrituras, nós percebemos até a forma que as Escrituras ela trata a nossa vida aqui como cristão nessa terra. Ela fala que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros, que nós somos estrangeiros. Você não marca um relacionamento profundo com um peregrino, com um forasteiro e com um estrangeiro. Normalmente ele está de passagem, é algo superficial. Oi, tudo bem? A rua que você precisa é aquela ali, no Rua 13, é a Rua 14. O suprimento que você está precisando fica em tal lugar. Então você não tem um relacionamento. Assim é o mundo conosco. Eles podem até compartilhar de algumas coisas conosco. Às vezes até de uma situação, de um momento de tristeza ali. Mas quando ele vê que você olha em meio a um mundo materialista, esse que nós vivemos, e quando eu estou falando materialista, eu não estou querendo dizer só apenas na questão financeira. Estou querendo dizer na questão em que você espera que todas as coisas só se resolvem no plano material. Que quando você fazer uma coisa, aquela coisa vai te dar um resultado e aquilo ali vai resolver a sua vida para sempre. Você confia na matéria para resolver os seus problemas. E não somente eu estou falando em relação ao dinheiro, mas de uma forma material. Inclusive, vendo uma vez um importante pregador brasileiro falando sobre isso, o pastor Augusto Nicodemos, ele fala que a forma mais prática de nós demonstrarmos o nosso ateísmo cristão é quando nas horas difíceis nós não lembrarmos dessa esperança para além daquilo que vemos. Quando nos momentos difíceis nós somos confrontados com a nossa fé
a colocar a nossa fé em vão, e nós confiamos, e eu vou citar um exemplo, que é os exemplos que estão em voga no mundo inteiro, né? Ou a confiança na vacina, ou os que não confiam na vacina, a confiança na antivacina, ou os que confiam na ciência, os que não confiam na ciência, ou os que confiam em carros, ou os que confiam em cavalos, ou os que confiam na sua força. E nós somos chamados por Deus a confiar em Deus, a esperar em Deus, a depositar a nossa confiança em Deus, a nós não depositarmos a nossa confiança em líderes homens, pessoas, líderes políticos, líderes das nações, e nós depositarmos a nossa confiança em Deus. O pastor Jonas Madureira, uma vez falando sobre idolatria, ele falou algo muito interessante. O ídolo é alguém que não é capaz de te oferecer aquilo que você procura. Esse é o ídolo. De uma forma que a idolatria, quando nós idolatramos a nossa família, idolatramos o nosso filho, idolatramos o nosso trabalho, e especificamente aqui, como nós estamos falando sobre todo esse relacionamento aqui da família de Deus, vamos falar da questão familiar, de um filho, de um parente. Quando você ama ele dessa forma idolátrica, você vai estar sendo injusto para com ele, com a sua família, com o seu pai, para com o seu filho. Porque ele não é capaz de te dar aquilo que você espera. Então a idolatria é isso. É nós colocarmos o nosso coração no lugar que não é Deus. E normalmente o ídolo ele não vai conseguir nos suprir. E não é isso que nós vemos exatamente quando nós colocamos a nossa confiança em alguma coisa e exatamente nós somos frustrados lá na frente porque exatamente aquilo não é capaz de trazer na sua profundidade, na raiz, a resolução do problema que nós estamos passando. Às vezes pode resolver de forma temporária. O dinheiro, as coisas materiais que nós compramos, elas têm uma função transitória. Ela tem uma função de meio, assim como a família que nós temos. Ela não é o fim. Então nós temos que entender isso. Se nós não entendermos isso, nós vamos ser pessoas frustradas. Porque nós sempre vamos confiar em coisas que não é Deus. E aí vai trazer problema para a nossa vida. Então, o mundo, como ele não se relaciona conosco, o mundo, como ele não nos conhece da forma que nós conhecemos a Deus, ele é indiferente a nós. E nós vamos ver aqui no verso 4... No verso 2, que seria agora o ponto 4 dessa mensagem, nós vamos ver a nossa glorificação. O presbítero Alex leu aqui no começo, até falei, meu Deus, tomara que ele não vai muito fundo aí, porque senão vai atrapalhar a parte aqui, mas graças a Deus ele foi guiado aí por Deus e pelas minhas petições ali no oculto, e ele não leu toda a parte aqui, né? Então, nós vamos ver aqui, olha o que o apóstolo ele fala aqui para nós. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Olha o que nós vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versos 49. Do 49 até o 53. Diz assim, o apóstolo Paulo, falando para aquela igreja, que estava com dificuldade de crer na ressurreição de Cristo, né? E assim como temos, portanto, a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Agora, digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, e em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corruptível seja revestido da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, o apóstolo João, ele fala que nós ainda não sabemos, né? Que nós não sabemos ainda. Ele escreve, olha, ainda não sabemos o que haveremos de ser,
Mas aqui o apóstolo Paulo, que convenhamos, parece que teve uma revelação um pouco maior aí, embora João andou muito tempo com Jesus e viu ali, teve um relacionamento muito próximo do nosso Salvador. Mas nós vemos Paulo aqui falando que nem todos esse nosso corpo ele será transformado, né? E nós vemos outros versos aí que fala exatamente sobre isso. Nós vemos aí Filipenses 3:21, por exemplo, diz assim: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Assim, em Colossenses 3, versos 3 e 4, diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E aí, esse texto que nós acabamos de ler, o N. Gruden, ele fala assim que a aplicação da obra redentora de Cristo para nós não está completa até que nossos corpos estejam completamente livres do pecado. E isso será na glorificação. Esse corpo nosso finito, esse corpo nosso cheio de doenças, esse corpo nosso que nos decepciona quando nós olhamos para o espelho, embora o pastor Cleilson fala que essa questão da estética aí não será mudada, né, para os irmãos e irmãs que estão muito preocupados com a estética aí, nós seremos dessa mesma forma lá no céu. Nós receberemos com essa mesma característica, desse mesmo modelinho. Então nós temos que crer, primeiramente, que Deus nos fez dessa forma, cumprindo o propósito dele. Nós temos que nos aceitar da forma que Deus nos fez. Isso é um recado para os adolescentes, né? Que normalmente tem, e eu já fui adolescente, né? E faz pouco tempo, mas nós sabemos que o adolescente ele tem esse problema em aceitar a sua característica. Ele olha para o espelho e fala: puxa, eu poderia ser assim, poderia ser assado, esse cabelo poderia ser um pouco mais comprido. E eu era um adolescente cheio de espinha no rosto, então era extremamente complexado, né? E aí, graças a Deus, o meu irmão, ele me ensinou o poder da leitura. Ele falou: olha, leia bastante, porque a leitura ela abre portas, né? E eu, feio desse jeito, graças a Deus, persisti nesse poder da leitura aí, na leitura, de adquirir conhecimento. E falei: bom, já que eu não tenho uma tela assim tão agradável, eu tenho que pelo menos falar bem, né? Tentar conversar com as pessoas. E aí Deus usou dessa misericórdia e graça dele aí, acho que foi mais ou menos por aí que eu consegui casar. Porque se dependesse da estética, eu estava enrolado. Então, assim, nós devemos ver e entender que Deus nos fez dessa forma, para cumprir o propósito dele. Nós não temos que querer ser outra pessoa. E isso cabe não só em relação à estética, mas às vezes nós achamos que ser o outro irmão ou ser daquele outro lugar é melhor do que aquilo que o Senhor está nos dando no presente. E aquilo que o Senhor está nos dando é o bom, perfeito e agradável, é a vontade dEle. É o propósito dEle sendo cumprido na nossa vida. De uma forma que nós estamos sendo aperfeiçoados por meio de todas as coisas. Seja lá tribulações, seja lá limitações. E essa é uma escola que Deus utiliza de forma maravilhosa conosco, a escola do sofrimento. Ele utiliza para nos aperfeiçoar. E hoje eu pensando sobre isso em casa, e tá aí, parece que uma grande prova, né? Uma grande prova, às vezes, que o Senhor é de fato o nosso Pai, que nós somos filhos de Deus. Às vezes, quando Ele utiliza essas escolas do sofrimento para conosco. Porque a Bíblia fala que Deus corrige os seus filhos. Ele corrige os seus filhos. E se nós estamos sendo corrigidos, passando por situações adversas, e às vezes não estamos tendo aquilo que na nossa cabeça é o melhor, porque o melhor de Deus é exatamente isso que nós estamos passando. Então, a glorificação, esse momento que o Senhor irá transformar esse corpo, e
de uma forma que nós só poderemos desfrutar de todas essas delícias da eternidade se nós tivermos os nossos olhos transformados, a nossa mente transformada de forma completa naquele dia, em que no abrir e fechar de olho o nosso Salvador virá e Ele transformará esse corpo mortal, esse corpo pecador, em um corpo glorioso para poder viver eternamente com Ele. Então, o que fica para nós, depois desses 2 versos aqui, deixaria como alguma aplicação para nós nessa noite? Que nos dias das dúvidas, temos que trazer à memória a nossa origem salvífica, que está ancorada no amor eterno de Deus. Se Deus nos amou, Ele concluirá a obra da salvação, do amor à glorificação. Começa em Deus e termina em Deus. Temos a certeza que receberemos algo maravilhoso, pois nossa herança é celestial e incorruptível. Nós não vamos receber apenas algo que nos alegra. Algo que nos alegra. Chegar ao final do mês, receber o nosso salário, ou poder comprar algo, poder desfrutar de um momento ali. Tudo isso é passageiro. Mas Deus, Ele através da palavra, através dos seus ministros, a palavra ela vai sendo exposta e vai gerando em nós esperanças, anseios diferentes, de ter coisas mais maravilhosas, de coisas mais excelentes, para além dessas coisas que a gente consegue ver e palpar, que é as coisas eternas, que é morar no céu com Deus, que é ansiar pela volta do Senhor. Que, inclusive, isso tem sido ultimamente algo da minha agenda. Quando, nesses momentos que o mundo está passando por grande sofrimento, que as pessoas têm passado por grande sofrimento, e quando quanto mais estudo, leio sobre tudo isso que está acontecendo, mais eu tenho ansiado pela volta do Senhor Jesus, irmãos. E eu acho que, se talvez para você ainda não está ficando intenso, vai se intensificar. O inimigo das nossas almas, o anticristo, vamos dizer assim, todos que tentaram colocar uma data, colocar data para essas coisas não é algo bíblico, mas o que eu posso dizer para os irmãos, parece que eu já estou sentindo a baforada desse cara chegando aí. De todas as coisas que têm sido feitas e implantadas na face da terra. Nós temos visto tecnologias que têm sido criadas. Se os irmãos não conhecem esse termo, mas por meio da inteligência artificial, do IA, esses homens maus, controladores do mundo, vão utilizar na próxima avançada do mal, essa inteligência artificial, essas tecnologias que nós criamos, elas virarão contra nós. Isso que nós damos glória a Deus por essas tecnologias inventadas, e graças a Deus tem sido maravilhoso. Olha o celular, olha os benefícios da internet, mas tem coisas vindo por aí que vai trazer muita opressão. E eu dizia isso para um irmão esses dias, eu falava para ele: rapaz, eu penso que a tecnologia, ela trouxe agora, a única evolução que a tecnologia trouxe, ao meu ver, mas não seria uma evolução positiva, mas uma involução, seria a velocidade com que os homens maus conseguem propagar sua maldade por meio da tecnologia. Porque as tecnologias fez com que os homens maus conseguem propagar a sua maldade com muito mais rapidez. E é exatamente isso que nós estamos vendo. Mas isso também, amados, quando nós vemos esse avançar do mal, e às vezes traz muita tristeza para o meu coração, porque não é que a gente vive num mundo paralelo, porque a gente se preocupa e se entristece às vezes com essas coisas. Você olha para o seu filho e fala: Senhor, que mundo é esse que o meu filho vai viver? Que já está vivendo. O mundo em que, essa semana eu tive conversando com uma pessoa de uma escola, ela falou para mim: olha, chegou uma determinação, na verdade, só um aviso do Ministério Público, que futuramente nós não iremos mais homenagear, nós não teremos mais o Dia dos Pais e o Dia das Mães, nós só comemoraremos o Dia da Família, por causa da agenda que os irmãos já sabem, daquela agenda com tanto de letra e tem o Q no final, né? Tem um LG e tem um Q no final, né?
e por causa da Agenda 2030 da ONU. Então, todas essas coisas estão sendo colocadas de forma muito rápida. Mas nós temos certeza de uma coisa. Quando o mal se intensifica, nós sabemos que nós já estamos nos últimos minutinhos. Já é a última hora. O apóstolo João, ele fala isso na carta dele. Amados, já é a última hora. E eu imagino que agora já é os últimos milésimos segundos. Porque o mal tem se intensificado. E não só por causa do mal, porque o mundo sempre, na sua época, teve a tendência a eleger qual era o anticristo da época. Antíoco Epifânio, Hitler na sua época, e tantos outros homens maus da sua época, os cristãos olharam e pensaram, talvez esse seja o anticristo. Na época de Lutero e todos os reformados, Calvino, na época, pensavam que seria o Papa o anticristo. Embora ele dê uma boa ajuda, né, para o anticristo. Mas nós vemos que, com a avançada apostasia, muitos abandonando a fé. E esse é o ponto principal. O amor de muitos se esfriando. E essa intensificação do mal. Batendo tudo isso no liquidificador, nós temos aí a baforada quente já do anticristo e com todo o seu sistema que já está implantado. Então, o que fica para nós é nos apegarmos cada vez mais em Cristo e depositar cada vez menos ou nada da nossa esperança nessa terra, e sim somente no nosso Salvador, que virá em glória e subjugará todos esses impérios, todos esses homens maus que se julgam dominadores e controladores. Eles um dia terão que ajoelhar e reconhecer a Cristo como Salvador, mas não será para a salvação, e sim para a condenação. Que Deus guarde a nossa mente, o nosso coração, e que nos mantenhamos firmes nessa chama da fé em Cristo Jesus. Amém?